Gabriel Wairan, que é analista da Cultura Capital. Gabriel, obrigada por participar dessa conversa. A gente vai mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, até porque me mandaram uma mensagem aqui. Tem uma entrevista hoje exclusiva do presidente Donald Trump, a Time Magazine, essa notícia acabou de sair, está dizendo, o Trump diz, eu não sei, a China não sei se confirma, mas o Trump está dizendo que recebeu uma ligação de Xi Jinping, presidente chinês. Ele não responde ao questionamento da entrevista sobre quando essa ligação teria acontecido, mas relata que recebeu o telefonema e que não considera isso como sinal de fraqueza por parte de Xi Jinping, né? Segundo Trump, olha, ainda há um número com o qual o governo chinês se sentiria confortável, mas os Estados Unidos não podem deixar que eles ganhem $1 trilhão sobre o país. Então, ele dá a entender o que a gente tem até agora. O Trump está dizendo que tem um canal de negociações aberto, que esse diálogo já estaria acontecendo, a gente imaginava que fossem níveis inferiores, mas agora o Trump está dizendo que recebeu essa ligação do Xi Jinping e a China até agora negando. O quanto isso tem afetado os mercados, Gabriel? Como é que você está vendo essa semana de comportamento dos mercados? A gente teve uma segunda-feira muito ruim com as notícias de que Powell poderia ser demitido, depois os mercados recuperaram numa onda, entraram numa onda de recuperação. Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Esse vai e vem, né, de conversa da guerra comercial entre Trump e principalmente a China aí, vem impactando bastante o mercado já há praticamente 3 semanas. Nos últimos dias vieram acontecendo aí a situação na qual a interferência do governo Trump no Fed, os mercados eles não gostam desse tipo de interferência, né? Você acaba aí trazendo uma instabilidade para quem investe, principalmente numa situação na qual está os países e o mundo. E agora vem também Trump falar que estava negociando com a China, e China, né, hoje mesmo já havia desmentido essa situação, que não estava negociando com o governo dos Estados Unidos, né, no dia de ontem, e o mercado ainda apostou na Casa Branca, então apostou na fala de Trump, acredito eu, pela mesma situação quando ele houve aquela situação da paralisação do tarifaço, né? E aí, a notícia agora que você acabou de falar, que realmente essa negociação pode acontecer, que alguns equipamentos aí já podem ter uma diminuição da taxa de juros, e aí o mercado tende a se tornar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas, sempre com aquela orelhinha em pé, sempre com aquele pulguinho atrás da orelha, para alguma fala que pode acontecer durante o dia, numa sexta-feira. Não, é muito interessante, porque olha como isso é uma aula sobre como acontece a comunicação, né, dos dois países, como é muito diferente. A do Trump é uma comunicação barulhenta, ruidosa, em que ele fala os 4 ventos, e a da China é de uma forma muito mais subliminar, muito mais quieta, muito mais silenciosa. Mesmo essa iniciativa que vários canais já confirmam, né, ouvindo fontes do governo chinês, de que a China estaria começando a isentar alguns produtos das tarifas de 125%, mas ela não anuncia isso a 4 ventos, ela faz de uma maneira mais silenciosa. Muito interessante observar como se dão as iniciativas de cada país. Mariana, a próxima pergunta é sua, vai lá. Como é que você vê essa incerteza toda afetando aqui o mercado brasileiro? A gente está aí nas temporadas de balanço. Essa incerteza aqui continua aqui para o Brasil? Sim, essa incerteza continua aqui para o Brasil, ela impacta diretamente, né? Nós acompanhamos isso, se a gente coloca dentro de gráficos intraday, aí quando há alguma notícia, quando tem alguma situação assim, isso impacta diretamente. Na semana passada, quando houve a paralisação dos tarifaços, o nosso mercado subiu bastante. Ontem mesmo, né, quando houve essa notícia da possibilidade de negociação entre China e Estados Unidos, o nosso Ibov acompanhou o mercado lá fora e se aproximou, né, fechou nos 135 mil pontos, se aproximando das máximas do ano passado. Então, sim, o mercado ele tende a acompanhar essa situação lá fora, até porque China é o nosso principal parceiro comercial,
E Estados Unidos também é um grande parceiro e manda, né, em muitas situações do mundo. Então, sim, realmente impacta bastante, apesar de, neste momento, a gente está numa situação um pouco mais imparcial, né? Então, nós esperamos são realmente as definições das taxas para sabermos o que vamos fazer. Mas, em termos de situação Brasil e da guerra comercial entre eles, a gente está um pouco mais imparcial, mas aguardando essas definições entre eles. Ô, Gabriel, ontem o mercado reagiu E também. realmente, Desculpa, ontem o mercado reagiu também, é a última pergunta, porque o nosso programa, infelizmente, já está terminando, a falas, é uma postura considerada mais dovish, né? Tanto dos dirigentes do Banco Central do Brasil, quanto dos dirigentes do Banco Central de lá. Ambos abriram um caminho, assim, uma portinha, uma frechinha para quem sabe a diminuição de juros. Até alguns dirigentes do FED foram mais vocais nesse sentido, eu falei aqui na abertura do programa, mas falando ontem num evento em Washington, o Guilherme falou também que o diretor brasileiro falou, olha, a política monetária já está funcionando. E isso foi entendido por alguns participantes do mercado, de que, então, a política monetária, o Banco Central já estaria vendo, enfim, um teto para essa política monetária, como ele, aliás, já havia sinalizado, e, quiçá, de repente, abre algum espaço para redução de juros até o final do ano. Como é que você vê esse movimento no Brasil? Aqui no Brasil, já está praticamente definido que na próxima reunião, né, teremos aí mais um aumento na taxa de juros. Mas para o segundo semestre, né, acredito sim que teremos uma baixa na taxa de juros. É importante também isso para o país, e começa aí a ter uma situação já interessante para essa baixa. Chegamos num teto também, muito próximo ali dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, acredito que no próximo semestre já começam também a voltar às baixas na taxa de juros, mas tudo vai depender de alguns indicadores econômicos que estão por vir, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, e também sobre essa guerra comercial, que, complementando a fala ali, o Trump ele é um pouco mais agressivo e os chineses, assim como os asiáticos, né, só vão lá e fazem e dão o recado deles.